Olá, seja bem-vindo aqui no meu canal. O desejo que eu tenho no meu coração é que a mensagem que você vai assistir na sequência possa edificar e abençoar muito a tua vida. Também faz o seguinte, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Se inscreve, aperta ali o sininho e também dê um like e faça um comentário. A tua opinião, a tua participação é muito importante para mim. Deus abençoe a tua vida. Aleluia! Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele é o nosso Salvador. A morte não pôde vencê-lo, as trevas não pôde vencê-lo, o diabo não pôde vencê-lo. Glória a Deus, o nosso Deus está vivo, Jesus Cristo vive e Ele enche a terra com a sua glória neste dia. Pai, nós te adoramos, te rendemos glória. Obrigado, Senhor, porque a morte foi derrotada, foi vencida. O sepulcro está vazio, o sepulcro está vazio. Te bendizemos, te exaltamos, Senhor. Bendito seja o nome da tua glória. Aleluia, aleluia. Feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa para toda a sua família. Que Deus abençoe você neste dia, neste domingo tão especial. Nós podemos celebrar, nós podemos dizer que Jesus está vivo. Bendito seja o nome dele. Ele está vivo e nós ansiosamente aguardamos pela volta dele. Glória a Deus. Que bom ter você comigo neste dia, neste culto especial de Páscoa. Eu estava pensando a respeito de como esse dia é um dia tão especial e como nós estamos vivendo um tempo tão diferente, tão diferente. Sabe de uma coisa? O inferno pensou que ia nos parar. O diabo pensou que ia armar uma situação e que nós íamos retroceder, que nós íamos desistir, que nós íamos recuar. O templo está vazio hoje, mas é momentâneo, a gente sabe disso. Mas tem uma boa notícia para te dar: a sepultura também está vazia. Essa é a nossa vitória. Nós podemos hoje não estarmos reunidos aqui fisicamente, né? Mas a boa nova é que a sepultura também está vazia. Em breve nós vamos nos reunir aqui. O diabo pensou que ia nos parar, mas ele não pode parar. O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Oh, meu querido, que bom é ter você nesse culto. Nós estamos vivendo, eu digo que é um tempo tão especial, que nós estamos vivendo uma Páscoa bem nos moldes bíblicos. Nós estamos vivendo um dia memorável. Eu sei que muita dor, eu sei que muita tribulação, mas eu sei que nós estamos vivendo algo que nunca na história foi vivido. Nós estamos voltando, ou nunca na história, perdão, né? Lá quando o povo de Israel saiu do Egito, eles viveram o que nós estamos vivendo hoje. Então nós olhamos para eles hoje e dizemos que nós estamos vivendo uma situação muito semelhante. Eles estavam reunidos em suas casas, todos estavam reunidos, essa era a ordem, e eles deveriam celebrar a Páscoa com suas famílias. Essa vai ser uma Páscoa muito diferente para todos nós, mas eu creio que nós vamos ter a oportunidade de estarmos reunidos com as nossas famílias nesse dia. Eu quero incentivar você
Aí onde quer que você esteja assistindo esse culto, eu quero te incentivar a chamar as pessoas para perto de você agora. Algumas pessoas têm a possibilidade aí, né? Consegue dominar a tecnologia e jogar essa transmissão para uma TV na sala de casa. Mas independente de onde quer que você esteja agora, eu quero que você reúna a família toda, reúne as crianças, reúne todo mundo. E eu gostaria que todos ficassem em pés, e nós vamos orar juntos, agradecendo a Deus por esse domingo de Páscoa. Nós vamos agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos de comemorar essa Páscoa juntos. Então reúne a turma aí, reúne todo mundo, chega pertinho, e enquanto você está reunindo a turma, pode gritar: criançada, vem para cá. Reúne todo mundo. E enquanto você está esperando todo mundo se reunir, eu queria que você aí no Facebook ou no YouTube, nós estamos transmitindo nos 2 canais agora, com algumas entradas também no Instagram. Eu queria que você marcasse alguém aí nos comentários, digita o nome de alguém, uma pessoa que você ama muito, uma pessoa que você tem um carinho especial. Curte a transmissão aí no YouTube, vai lá no joinha, clica lá no joinha, curte essa transmissão. No Facebook também, dá um joinha aí, dá um coraçãozinho, mas marque alguém, escreve o nome de uma pessoa que você tem um carinho especial, que você ame essa pessoa, para que essa transmissão possa chegar nela. Esse é o propósito desse domingo de Páscoa: apregoarmos a ressurreição de Jesus, abençoarmos vidas, dizermos que Jesus está vivo sim, e que Ele é o nosso Salvador. Então enquanto você reúne a família, você marca o nome de alguém aí nos comentários, você compartilha essa transmissão marcando alguém também, e nós vamos orar para que a presença de Deus esteja aí com você, onde quer que você esteja, que a glória de Deus te envolva, que a presença de Deus te abrace de uma forma muito especial. Nós vamos ter um domingo de Páscoa muito diferente. Vamos orar juntos então? Pai Celestial, estamos reunidos no templo e nas casas, estamos reunidos no templo físico, mas estamos reunidos também nessa manhã em cada casa, em cada lar onde essa transmissão está chegando agora. E pedimos que a Tua glória invada esta casa, invada os corações dessas pessoas, que a Tua glória possa, Senhor, transbordar cada vida de fé, de esperança, de segurança, de paz. Peço que a Tua presença e a Tua glória também traga cura para dentro de cada casa, curando as pessoas, curando os enfermos de todo tipo de doença. Nós oramos agora por cura contra o Covid-19, nós oramos por cura de doenças cardíacas, nós oramos por cura de doenças no sangue, nós oramos por cura de toda espécie de enfermidade. A Tua palavra diz que o Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, levou todas as nossas enfermidades, levou todas as nossas dores. Foi isso que Isaías disse no capítulo 56, Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, levou as nossas dores, curou as nossas enfermidades e nos limpou de nossas transgressões. Eu peço que o Senhor envolva cada pessoa agora, Tua glória, Tua graça, Tua presença, nós te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, esse nome que nós acabamos de cantar, o nome que é poderoso sobre todo nome, o nome que está acima de todo nome. Pai, abençoa a vida dos Teus filhos, eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Oh, glória a Deus, que bom é poder falar com você hoje de manhã. Eu queria que você agora fizesse o seguinte, fique bem à vontade, aí onde você está, fique bem à vontade, para que você possa receber a palavra de Deus para a tua vida agora. Eu sei que há uma tendência da gente dispersar nesse momento, então eu queria que você ficasse bastante atento, né? Para que você não dispersasse. É um desafio, mas eu prometo que eu vou ser muito objetivo, e na medida em que você ficar ligado naquilo que Deus tem para você hoje, a palavra é uma palavra muito especial, e nós vamos falar sobre o dia
em que a morte retrocedeu. O dia em que a morte retrocedeu. Para isso, quero que você pegue a sua Bíblia aí na sua mão. Você que tem a Bíblia de papel, pegue a sua Bíblia na sua mão e nós vamos fazer a declaração. A declaração do quanto nós cremos na palavra de Deus como sendo verdadeira, como sendo fiel e de como ela é atualizada para nós neste dia. Então vamos lá junto comigo. Você que tem a Bíblia na mão aí, diga assim: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Hoje eu estou com o meu coração aberto, minha mente receptiva, e eu serei transformado por esta palavra. A palavra de Deus tem poder sobre a minha vida. Eu serei transformado em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, eu quero que você interaja comigo, tá bom? Vamos combinar o seguinte: na medida em que eu for falando, você vai recebendo a palavra para a tua vida, você vai colocando aí nos comentários o quanto essa palavra está te impactando, o quanto essa palavra tem a ver com você, com o teu dia, com a tua história. Então vamos lá, vamos mergulhar na palavra agora, e nós vamos estar colocando aí nos comentários os versículos. Então você não precisa se preocupar em procurar esse texto aí na sua Bíblia de papel. Você só acompanha comigo e vai tomando posse de cada uma dessas palavras. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 ao 22. Lembrando que o tema é o dia em que a morte retrocedeu. Nós estamos hoje celebrando a vida de Jesus. Ele está vivo, aleluia. E Paulo fala à igreja de Corinto, Paulo fala à igreja do mundo todo hoje, do planeta Terra, onde quer que você estiver. Deixa eu fazer uma coisa, escreve aí no comentário de onde você está participando desse culto. Então coloque aí o nome da cidade onde você está agora. Vamos lá, interaja comigo. Vamos ver até onde nós estamos indo agora, tá? Então escreve aí a cidade e o estado de onde você está, e dependendo como for, o país que você está também. Vamos lá, tá? Ok, vamos lá, vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 ao 22, nós vamos colocar esse versículo aí para você. A palavra de Deus diz assim: mas o fato é que Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos, e tornou-se o primeiro entre milhões, que algum dia voltarão novamente à vida. Eu estou lendo na versão da Bíblia Viva, tá ok? Então eu estou lendo na versão da Bíblia Viva. Aqui fala que Jesus foi o primeiro de pessoas que um dia voltarão novamente à vida. Versículo 21: a morte veio ao mundo por causa do que um homem, Adão, fez, e é devido àquilo que este homem, Cristo, fez, que agora existe a ressurreição dos mortos. Todo mundo, versículo 22, todo mundo morre, porque todos nós somos parentes de Adão, membros de uma raça pecadora, e onde quer que haja pecado, o resultado é a morte. Contudo, todos quantos são parentes de Cristo, novamente ressuscitarão. Olha que promessa fantástica para a nossa vida. Todos que são parentes de Cristo, estão ligados a Cristo, novamente ressuscitarão um dia. Nós vamos viver eternamente. Vamos ler também 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, falando também a respeito da importância da ressurreição, do caminho que Jesus abriu para nós. Vamos juntos. E agora ele tornou isso bem claro para nós, mediante a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, que quebrou o poder da morte e nos mostrou o caminho da vida eterna por meio da confiança nele. Jesus quebrou o caminho da morte e nos abriu um caminho eterno, que é o caminho da salvação. Vem comigo um pouquinho.
Não só eu e você que me assiste agora, nesse momento, morreremos um dia por causa da morte física. Todos nós morreremos um dia de morte física. Todos nós. Esse é o caminho que todos nós vamos percorrer. Mas também, nossas vidas são afetadas diariamente por coisas mortíferas que acontecem no nosso mundo, que acontecem no nosso dia a dia. Coisas que, vamos falar de morte, no sentido de coisas que vêm contra nós, que corroem a esperança, que sufocam a confiança, que destroem os corações e matam relacionamentos. Todos nós estamos, além de um dia enfrentarmos a morte física, todos nós enfrentamos diariamente situações que querem nos sufocar e querem nos matar. Você pode estar vivo agora, mas coisas morrem pelo meio do caminho. Nós estamos vivendo um tempo bastante complicado. Pessoas hoje, devido a essa pandemia, o Covid-19, todo esse contexto e todo o cenário que envolve essa pandemia global, muitas pessoas estão enfrentando hoje não a morte física por causa dessa doença, mas a morte do negócio, a morte do emprego, a morte de sonhos. Todos nós estamos enfrentando algum tipo de situação. Então todos nós enfrentamos, viveremos, teremos que enfrentar algum tipo de morte no meio do caminho. Um negócio indo mal, um casamento que entra em crise, se acaba, um objetivo, um projeto, um trabalho que tinha e esse desmoronou. As Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada diz que na raça humana, a raça de Adão, todos morrem. Esse é um caminho que todos nós vamos percorrer. E isso é verdade não apenas no final da nossa vida, mas também com a entrada de forças de morte que nos cercam o tempo todo. Mas também as Escrituras dizem que em Cristo todos são vivificados. Então nós enfrentamos situações de morte todos os dias, mas em Cristo somos vivificados. A promessa da ressurreição, estar para sempre com o Senhor no céu, é uma promessa real. Eu e você um dia vamos estar com Ele para sempre. Porém, as palavras que nós lemos de Coríntios, de Timóteo, a gramática dessas palavras refere-se a uma ação contínua, que tudo em Cristo está continuamente sendo vivificado. Se eu tenho Cristo na minha vida, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele venceu a morte, Ele está vivo, eu e você somos vivificados a cada dia. Pode vir pandemia, nós somos vivificados. Podem vir problemas, nós somos vivificados. Haja o que houver, a boa notícia é que a vida de ressurreição de Jesus não se aplica apenas à eternidade, mas também ao momento presente em que eu e você estamos vivendo. Essa é a grande diferença. Eu e você que tem Jesus Cristo como Senhor da tua vida, você tem vida de relacionamento com Deus, você tem vivificado o seu dia a dia, sua vida, através de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você, hoje, nesse tempo, eu quero compartilhar com você 3 ressurreições que Jesus realizou durante o seu ministério, antes mesmo da sua própria morte e ressurreição. São 3 casos, e cada um deles tem especificamente uma lição, um aprendizado que eu e você podemos trazer com certeza para o nosso dia a dia. O primeiro caso, primeira história, ele vai por acaso e se depara com um funeral. No segundo, ele não respondeu ao chamado de emergência de uma amiga e de seu irmão,
que acabou morrendo. O terceiro é sobre um homem cuja filha morreu, e a Jesus disseram: não adianta, não precisa mais incomodar o mestre, porque a menina está morta. Mas mesmo assim Jesus foi até aquela casa. O que eu quero é que você traga essas 3 histórias para a sua vida hoje, e veja como a morte e como a ressurreição, nos 3 casos, trazem lições importantes para nós. Os 3 episódios ilustram como as forças da morte se intrometeram na vida, e como, pelo poder da ressurreição que Jesus tinha, ele inverte a morte, juntamente com as respostas equivocadas e fatalistas que acompanhavam a morte em cada um dos casos. Então vamos lá, vem comigo. Primeira morte, primeira situação é a seguinte, preste atenção de como você pode associar isso para a tua vida. Jesus pode reverter o poder destruidor da morte de um futuro sem esperança. O texto aqui é de Lucas capítulo 7, versículos 11 ao 17. Eu optei em não colocar os versículos hoje aí nos comentários para não ficar muito longo. Então, preste bastante atenção. A referência bíblica é do Evangelho de Lucas capítulo 7, versículos 11 ao 17, e fala da história de uma mulher que estava indo sepultar o seu filho, conhecido como a história da viúva de Naim e do seu filho que havia morrido. O que é que essa história mostra para mim, mostra para nós? Vamos lá, vamos lembrar desse acontecimento. Uma multidão está indo e uma multidão está vindo. Jesus está com pessoas junto dele e se encontra com outro grupo que vinha com um defunto, um jovem que havia morrido, sua mãe viúva, ele era filho único dela. Então esse jovem vem, sendo trazido pela multidão, a mãe lamentando, e se encontra com uma outra multidão a que acompanhava Jesus. O que é que acontece nesse momento? Quando esses 2 grupos se encontram, Jesus recebe informações então de que aquele era o filho único de uma mulher viúva. E a Bíblia diz que quando Jesus viu aquela cena, ele teve compaixão da mulher, ele se sensibilizou com aquele momento. O que acontece? Jesus vai até o caixão e diz: jovem, eu digo para você, levante-se. E a Bíblia diz que ele ficou sentado e Jesus entregou àquela mãe. E o jovem começa a falar com aquela mulher. Vamos pensar a respeito da situação dessa mulher. Ela tinha perdido seu filho único, e ela era viúva. Essa mulher, além de chorar a morte, a perda do filho, essa mulher tem uma situação extremamente complicada, que vinha junto com a morte do seu único filho. O que é que acontece com ela? Ela perde o filho e perde a esperança. Lembre-se que eu estou falando que Jesus pode reverter o poder destruidor da morte de um futuro sem esperança. O que é que acontece com essa mulher? Viúva, perde o seu único filho. Filho, a Bíblia relata que era um jovem. Tudo estava contra essa mulher. Como que ela perde a esperança? Ela perde a esperança de ter alguém que possa cuidar dela. O menino morto, o jovem morto, significa que a partir daquele momento, essa mulher não tinha ninguém que cuidasse dela. A partir desse momento, essa mulher não tinha ninguém que pudesse prover aquilo que ela precisaria para o resto da sua vida. Então ela perde toda a esperança do futuro. E o que é que isso implica? Ela provavelmente, com muitíssima chance, ela se tornaria uma mendiga. Ela não teria condições de se manter, porque o seu filho havia morrido. O que é que eu estou dizendo? É que junto com essa morte havia uma questão maior em jogo, que tinha a ver com a possibilidade de um futuro sem esperança.
Talvez você olhe para alguma situação da tua vida hoje e você, olhando para frente, você não vê esperança. Você não sabe como é que você vai fazer para sair dessa situação. A morte é mais do que simplesmente acabar num caixão dentro de um buraco, de uma cova. A morte tem a ver com coisas que roubam a nossa sensação de segurança, coisas que nos invadem a vida. O que aconteceu com essa mulher? Mas ela se deparou com Jesus. Muitos de nós têm enfrentado situações de morte, de perigo, de perda. Mas recebe essa palavra para a tua vida. A ressurreição de Jesus reverterá o poder destruidor da morte de qualquer futuro sem esperança, a longo ou curto prazo, que você ou eu enfrentamos. Grave isso, por favor. Nesse domingo de Páscoa, entenda que a ressurreição de Jesus vai fazer com que você possa viver um futuro de esperança e de graça. A segunda morte que eu quero compartilhar com vocês, que teve um encontro com Jesus, e aí o tema é o dia em que a morte retrocedeu. Jesus pode reverter o poder destruidor da morte do pensamento confuso sobre Deus. E nós vamos ver essa passagem como referência à morte de Lázaro no Evangelho de São João, capítulo 11, versículos 1 ao 44, um texto bastante longo, mas eu quero trazer esse texto à sua compreensão. Jesus pode reverter o poder destruidor da morte do pensamento confuso sobre Deus. Vivemos dias de pensamentos confusos a respeito de como Deus está vendo tudo o que está acontecendo no mundo, no planeta. Será que nós não estamos confusos ao ponto de dizer onde é que Deus está, como que Deus está agindo, como que Ele está cuidando da gente? Lázaro, Maria e Marta, um irmão, duas irmãs, eram amigos de Jesus. Jesus estava a uma certa distância da casa deles. Jesus tinha um carinho muito especial por essa família. Chega para Jesus a informação de que Lázaro estava muito doente. Lázaro estava muito doente. O que mandam de informação para Jesus é que ele deveria voltar logo, vir rápido, para curar Lázaro, para dar solução para aquilo. E sabe de uma coisa? Os discípulos foram falar para Jesus: olha, o Lázaro não está bem. E Jesus falou assim: calma que eu vou, mas eu vou daqui a pouco. Jesus também precisava ensinar algumas coisas para os discípulos, como Ele está ensinando para mim e para você hoje. Esse momento, esse tempo que Jesus leva para ir até onde Lázaro está, a família está, e que acaba acontecendo a morte de Lázaro, tem a ver também com a tendência humana de ficarmos confusos sobre como pensamos em Deus, quando Ele não faz as coisas tão rápido quanto pensamos que deveria. Vamos pensar na cena, ou no momento. Lázaro está enfermo, a informação é enviada para Jesus: vem logo para curar o seu amigo Lázaro. E Jesus não vai. A primeira reação que nós temos quando, entre aspas, Deus está demorando um pouco para nos responder, para falar alguma coisa para nós, como que a gente se comporta quando tem esse tempo de Deus? Lázaro morre. Quando Jesus chega lá, Lázaro está há 4 dias morto. E a Marta vai ao encontro e ela fala uma frase clássica que nós às vezes falamos em momentos de tensão e de confusão. Ela diz assim para Jesus: gente, pensa, vou tirar um sarrinho da Marta, ô ser sem noção. Ela fala assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Trocando em miúdos, Marta fala assim: o senhor está atrasado. Quantas vezes nós dizemos ou pensamos que Deus também está atrasado com relação à nossa vida, aos nossos problemas? Não se fala isso de jeito nenhum.
principalmente para aqueles a quem eles amavam tanto, que era Jesus. Quando temos comportamentos semelhantes ao de Marta, nós estamos querendo dizer assim: olha Deus, eu confio no Senhor, mas eu quero que o Senhor faça as coisas no meu tempo. Essa Páscoa vai ser diferente, porque as coisas vão ser feitas por Deus, mas vão ser feitas no tempo dele. O que eu e você precisamos entender, uma das coisas mais necessárias para que aprendamos, é que não podemos julgar o interesse de Deus em nós pela forma como julgamos o momento dele. Olha aqui para mim, Deus tem o tempo certo para poder agir na tua vida. Deus vai fazer no tempo certo, e se ainda não é o tempo, é porque Ele está trabalhando em nós. Quando Ele chega, Jesus dá uma palavra para Marta, e diz assim: teu irmão vai ressuscitar. E a Marta, para não ficar barato, ela continua falando. Ela diz assim: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar algum dia, não deu certo agora. O Senhor podia ter vindo antes, ele seria curado, não teria nem morrido, mas vai dar certo um dia. E aí Jesus fala assim: Marta, não está entendendo? Eu sou a ressurreição e a vida. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Marta está tendo um comportamento típico que eu e você temos, né? Deus, será? Mas tudo bem, um dia ele vai ressuscitar sim. Deixa eu dizer uma coisa para você. A ressurreição de Jesus, no entanto, a ressurreição de Jesus confirma com provas dinâmicas a sua capacidade de Deus de voltar a morte para trás, para inverter a síndrome da morte que se intromete nas nossas vidas com o pensamento confuso sobre Deus e sobre o que Ele sente por nós. Jesus tem o poder de inverter isso, de reverter a morte, de reverter o caos, de reverter toda a dificuldade. Tanto é que Ele, sensibilizado, chora diante da sepultura de Lázaro, mas Ele pede: tirem a pedra. E quando removem a pedra, que é aquilo que o homem pode fazer, Ele diz: Lázaro, sai para fora. Deus tem o tempo certo, Deus vai fazer da forma correta na tua vida. E o terceiro ponto, a terceira ressurreição, a terceira morte e ressurreição, que eu quero compartilhar com vocês hoje. Jesus pode reverter o poder destruidor da palavra mortífera, da palavra de morte. Ele pode reverter isso. E esse texto a respeito da filha de Jairo, Lucas capítulo 8, versículos 40 ao 56, vamos entender essa história. Olha que interessante. Jairo, o principal da sinagoga, ele era um líder do povo. Ele tinha uma filha de 12 anos e a menina estava enferma e muito próxima da morte. Jairo vai até Jesus para pedir para que ele vá na sua casa e cure a sua filha. E Jesus se coloca a caminho da casa dele. Mas no meio do caminho, uma mulher sofrendo de uma hemorragia de 12 anos, ela vai. E ela, numa situação muito crítica, ela toca em Jesus. Ela é curada imediatamente. Jesus passa ali um tempo conversando a respeito da situação. E quando conversa com a mulher dá testemunho de cura. E quando Jesus retoma o caminho, alguém chega para o Jairo e diz assim: olha, não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. Então alguém vai e lança uma palavra de morte à luz daquele momento. Então alguém vai e diz assim: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha está morta, não tem mais o que fazer. Mas imediatamente Jesus dá uma resposta para o Jairo e diz assim: não tenha medo. É exatamente o que nós precisamos ouvir para os dias de hoje. Não tenha medo, a sua filha vai estar bem, está tudo bem, não tenha medo, Jairo. O que é que nós vemos aqui? Uma palavra
que diz assim: não incomode mais Jesus, porque a situação já é irreversível. Mas ao mesmo tempo nós estamos ouvindo aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz assim: vamos lá, Jairo. E o que acontece, gente? Quando alguém dá essa palavra, vou repetir, essa pessoa que diz: não incomode mais o mestre, ele lançou uma palavra de morte, uma palavra mortífera à luz daquele momento. E o que é que isso quer dizer? Não haveria futuro, não haveria possibilidade de nada mudar. Já foi, a menina morreu. Mas Jesus responde com outra palavra profética: não tenhas medo, apenas crê e ela vai ficar bem. Creia, só isso que ele disse para o Jairo. E Jesus então retoma o caminho. Eu e você estamos ouvindo as vozes dizer que não tem mais jeito, que tudo está perdido. Ei, nós estamos num domingo de Páscoa. Não está perdido, ele ressuscitou, ele está vivo. E Jesus então diz para o Jairo: vamos para sua casa. E quando eles chegam na casa, tumulto, gente chorando, Jesus entra no quarto da menina, somente com o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João, e ele toca na menina e coloca a menina novamente em pé, viva. Esse é o Deus que nós servimos e que pode fazer algo sobrenatural e especial na tua vida. Eu não sei quantas palavras de morte já lançaram sobre você, do tipo: não incomode mais o mestre porque ela já morreu. Eu não sei quantas palavras de morte vieram sobre você na sua infância, dizendo que você não seria nada, que você não seria ninguém na vida. Eu não sei quantas pessoas já te bombardearam dizendo que não adianta tentar de novo, não adianta, é caos, é morte, é dificuldade. Eu não sei quantas palavras de morte você já ouviu, mas hoje eu digo para você palavras de vida. Tem jeito sim, o Deus que você serve, Ele ressuscitou, Ele está vivo, e isso é para mim e para você hoje. Eu gostaria de pedir para você, para ver o que Deus lhe diz pessoalmente sobre cada uma dessas 3 histórias e como elas se aplicam à sua vida. Preste atenção, vou resumir as 3 histórias. Primeiro, o que pode ter acontecido que agora se reflete em um futuro sem esperança para você? Lembre daquela mãe que tinha perdido o único filho. Você já desistiu de Deus porque Ele não apareceu quando você achou que Ele deveria vir? Lázaro, Maria, Marta. Você está frustrado ou bravo com Deus, com Ele, porque o que você esperava não aconteceu do jeito que você esperava? Que palavra, que profecia de fatalidade foi lançada sobre sua vida que permitiu que algo da síndrome da morte criasse raízes fortes em você? Essas 3 mortes e essas 3 ressurreições, por causa de Jesus, podem fazer toda a diferença na tua vida. Ao celebrarmos a Páscoa hoje, quero que você saiba que há um tipo diferente de profecia que governa nossas vidas como crentes, como cristãos no Deus vivo. É a profecia que Jesus Cristo está vivo. Ele veio não só para nos trazer vida quando nos abrimos a Ele como Salvador, mas também para trazer esperança diante de um futuro que não podemos imaginar, e recuperação quando pensamos que Ele nos decepcionou. Pelo poder da sua ressurreição, pelo seu poder de ressurreição, Ele pode reverter as circunstâncias e reverter a morte, sempre e onde quer que ela tente invadir a vida abundante que Deus prometeu a você e a mim. Hoje, Deus proclama em bem alto som, o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele diz: eu sou a ressurreição
e a vida. Quero orar junto com você. Quero abençoar tua vida. E quero dizer que nenhuma palavra de morte pode fazer nada contra você. Vamos orar juntos? Pai, muito obrigado por esse domingo. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por tua palavra. 3 mortes aqui na terra. 3 situações que aconteceram com pessoas. Dão para nós lições neste dia. O Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. E eu peço que o poder da ressurreição, o poder da vida de Cristo Jesus esteja com cada pessoa, com cada família, com cada um dos teus filhos que creem no poder da tua palavra. Oramos hoje e pedimos que o poder da vida de Jesus, da ressurreição, esteja presente sobre todos nós, em cada pessoa, em cada vida, em nome de Jesus. Amém e amém.